Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 306, hoje vamos ler 2 Macabeus capítulo 9, Sabedoria capítulo 7 e 8 e Provérbios 25, versículos de 1 a 3. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-los no qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que sair o episódio novo. Vale a pena, mesmo que a gente já tá chegando ao fim, porque é o dia 306 já, né? Faltam só 59 dias. Matemática, porque você é tão difícil. Não é. Mas enfim, é o dia 306. Vamos ler 2 Macabeus capítulo 9, Sabedoria capítulo 7 e 8 e Provérbios 25, versículos de 1 a 3. O segundo livro de Macabeus, capítulo 9. Morte de Antíoco Epífanes. Por essa ocasião, Antíoco teve de se retirar em desordem do território persa, porque ao chegar à capital Persépolis, começou a saquear o templo e a ocupar a cidade. Com isso, a multidão recorreu às armas, e Antíoco, derrotado e posto em fuga pelos habitantes, teve de empreender o regresso vergonhosamente. Quando estava perto de Ecbátana, chegou-lhe a notícia do acontecido a Nicanor e aos homens de Timóteo. E fora de si pela ira, pensava cobrar dos judeus a injúria dos que o haviam posto em fuga. Por isso ordenou ao cocheiro avançar sem parar até o final da viagem. Mas viajava com ele a sentença do céu. Porque disse, gabando-se: quando chegar lá, transformarei Jerusalém num cemitério de judeus. Mas o Senhor, que vê tudo, o Deus de Israel, o castigou com uma doença invisível e incurável. Pois apenas havia pronunciado essa frase, sobreveio-lhe uma incessante dor de barriga, com pontadas agudíssimas. Coisa perfeitamente justa, já que ele havia atormentado as entranhas de outros com inúmeros tormentos refinados. Mas ainda assim não desistiu de sua soberba. Antes, transbordando arrogância, respirando contra os judeus o fogo de sua cólera, mandou acelerar a marcha. Mas caiu do carro quando corria a toda velocidade, e com a violência da queda, todos os membros de seu corpo se deslocaram. Aquele que pouco antes, em sua ambição sobre-humana, pensava poder dar ordens às ondas do mar, que imaginava poder pesar na balança os cumes dos montes, estava estendido por terra e tinha de ser levado numa liteira, mostrando a todos a força manifesta de Deus, até o ponto de o corpo daquele ímpio ferver de vermes, e em vida a carne se desprender em meio a terríveis dores. Em todo o acampamento não se aguentava o cheiro de sua podridão. Por causa de seu cheiro insuportável, ninguém podia transportar aquele que pouco antes parecia capaz de tocar as estrelas. Então, prostrado pela doença, começou a ceder em sua arrogância. Ao aumentar as dores a cada momento, chegou a reconhecer o castigo divino e, não podendo suportar o próprio cheiro, disse: é justo que um mortal se submeta a Deus e não queira medir-se com ele. Mas aquele criminoso rezava a um soberano que já não se compadecia dele. Dizia que declararia livre a cidade santa, para a qual antes caminhava a toda pressa para arrasá-la e convertê-la em cemitério. Que daria, como aos atenienses, os mesmos direitos a todos os judeus, dos quais havia decretado que nem sepultura mereciam, mas que os atirassem com seus filhos como comida às feras e aves. Que adornaria com ex-votos o templo santo que antes despojou. Que daria de presente muitos mais objetos sagrados. Que pagaria os gastos dos sacrifícios com seus próprios ganhos. E que ainda se tornaria judeu e percorreria todos os lugares habitados, anunciando o poder de Deus. Como as dores não cessassem de nenhuma forma, pois o justo julgamento de Deus havia caído sobre ele, sem esperança de cura, escreveu aos judeus, em forma de súplica, a carta que copiamos a seguir. O rei general Antíoco envia muitas saudações aos nobres cidadãos judeus, desejando-lhes bem-estar e prosperidade. Espero que, graças ao céu, vos encontreis bem, vós e vossos filhos, e que vossos assuntos caminhem segundo vossos desejos. Guardo uma lembrança muito afetuosa de vosso respeito e benevolência.
Ao voltar da Pérsia, contraí uma doença muito grave e pareceu-me necessário prover a segurança pública. Não é que eu desespere de minha situação. Ao contrário, espero sair da doença. Mas penso que também meu pai, sempre que organizava uma expedição militar ao norte, nomeava um sucessor, para que se acontecesse algum imprevisto ou chegassem más notícias, os súditos das províncias não ficassem intranquilos, sabendo a quem o governo tinha sido confiado. Além disso, sei bem que os soberanos vizinhos, nas fronteiras de nosso império, estão espreitando a ocasião, à espera de um acontecimento. Por isso nomeei rei meu filho Antíoco, ao qual muitas vezes recomendei e confiei a maioria de vós, enquanto eu percorria as províncias do norte. A ele escrevi a carta que segue abaixo. Assim, pois, exorto-vos e rogo que, recordando meus benefícios públicos e privados, mantenhais todos para com meu filho a lealdade que me professais. Pois tenho certeza de que ele saberá acomodar-se a vós, seguindo meu programa político moderada e humanamente. E assim, aquele assassino e blasfemo, entre dores terríveis, perdeu a vida nos montes, em terra estranha, com um final desastroso, conforme havia tratado a outros. Filipe, seu amigo íntimo, transladou seus restos, mas não confiando no filho de Antíoco, foi ao Egito junto a Ptolomeu Filométor. O Livro de Sabedoria, capítulo 7. Nenhum rei começou de outra maneira. Também eu sou homem mortal, igual a todos, filho do primeiro homem modelado em argila. No ventre materno foi esculpida minha carne. Demorei 10 meses para coalhar, massa de sangue, de semente viril e do cúmplice prazer do sono. Ao nascer, também eu respirei o ar comum, e ao cair na terra que todos pisam, estreei minha voz chorando como todos. Criaram-me com mimo entre coeiros. Nenhum rei começou de outra maneira. Idêntica é a entrada de todos na vida, e igual é a saída. Por isso supliquei e foi-me concedida a prudência. Invoquei e veio a mim o espírito de sabedoria. Eu a preferi a cetros e tronos, e em sua comparação tive como nada a riqueza. Não equipararei a ela a pedra mais preciosa, pois a seu lado todo o ouro é um pouco de areia. E junto a ela a prata vale como barro. Eu a amei mais que a saúde e a beleza, e me propus tê-la como luz, porque seu resplendor não tem ocaso. Com ela me vieram todos os bens juntos. Em suas mãos havia riquezas incontáveis. Desfrutei de todas, porque a sabedoria as traz. Embora não soubesse que as gerava todas. Aprendi sem malícia, reparto sem inveja, e não guardo suas riquezas para mim, porque é um tesouro inesgotável para os homens. Os que a adquirem atraem a amizade de Deus, porque o dom de seu ensinamento os recomenda. A sabedoria me ensinou. Deus me conceda saber expressar-me e pensar como compete a esse dom, pois é Ele o mentor da sabedoria e quem marca o caminho aos sábios. Porque em suas mãos estamos nós e nossas palavras, e toda a prudência e o talento. Ele me concedeu um conhecimento infalível dos seres, para conhecer a trama do mundo e as propriedades dos elementos. O começo, o fim e o meio dos tempos, a sucessão dos solstícios e a mudança das estações, os ciclos anuais e a posição das estrelas, a natureza dos animais e a fúria das feras, o poder dos espíritos e as reflexões dos homens, a variedade de plantas e as capacidades das raízes. Sei tudo, oculto ou manifesto, porque a sabedoria, artífice do cosmo, me ensinou. Reflexo da luz eterna. Com efeito, é um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, bondoso, agudo, incoercível, benéfico, amigo do homem, firme, seguro, sereno, todo-poderoso, todo-vigilante, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros, sutilíssimos. A sabedoria é mais móvel que qualquer movimento, e em virtude de sua pureza, atravessa e penetra tudo, porque é eflúvio do poder divino, emanação puríssima da glória do Onipotente. Por isso nada imundo a ela se apega. É reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem de sua bondade. Sendo uma só, tudo pode.
sem mudar em nada, renova o universo. E entrando nas almas boas de cada geração, vai fazendo amigos de Deus e profetas. Pois Deus ama somente quem convive com a sabedoria. É mais bela que o sol e que todas as constelações. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a este a noite substitui, ao passo que o mal não vence a sabedoria. Capítulo 8. Alcança com força de extremo a extremo e governa o universo com acerto. Eu a pretendi como esposa. Eu a quis e a cortejei desde jovem, e a pretendi como esposa, apaixonado por sua formosura. Sua união com Deus realça sua nobreza, sendo Ele dono de todos os que a amam. É confidente do saber divino e seleciona suas obras. Se a riqueza é um bem apetecível na vida, quem é mais rico que a sabedoria, que tudo realiza? E se é a inteligência quem o realiza, quem mais do que ela é o artífice de tudo que existe? Se alguém ama a retidão, as virtudes são frutos de seus afãs. É mestra de temperança e prudência, de justiça e fortaleza. Para os homens não existe na vida nada mais proveitoso do que isso. E se alguém ambiciona uma deliciosa experiência, ela conhece o passado e adivinha o futuro. Conhece os ditos engenhosos e a solução dos enigmas. Compreende de antemão os sinais e prodígios e a conclusão de cada momento, de cada época. Por isso, decidi unir nossas vidas, certo de que seria minha conselheira na felicidade, meu alívio no pesar e na tristeza. Graças a ela, a Assembleia me elogiará, e mesmo sendo jovem, os anciãos me honrarão. Nos processos brilhará minha agudeza e serei a admiração dos monarcas. Se eu me calar, estarão na expectativa, se tomar a palavra, prestarão atenção. E se me alongo falando, levarão a mão à boca. Graças a ela, alcançarei a imortalidade, e legarei à posteridade uma lembrança imperecível. Governarei povos, submeterei nações. Soberanos temíveis se assustarão ao ouvir meu nome. Com o povo me mostrarei bom e valoroso na guerra. Ao voltar para casa, descansarei a seu lado, pois seu comportamento não desagrada, sua intimidade não deprime, mas regozija e alegra. Isso é o que eu pensava e calculava dentro de mim. A imortalidade consiste em aparentar-se com a sabedoria. Sua amizade é nobre prazer, riqueza inesgotável o trabalho de suas mãos. Seu contato assíduo é prudência, conversar com ela, celebridade. Então comecei a dar voltas, tratando de levá-la para minha casa. Eu era uma criança de bom temperamento, dotado de alma boa. Melhor dizendo, sendo bom, entrei num corpo sem tara. Ao perceber que só a ganharia se Deus a desse a mim, e já supunha ser bom entendimento o saber a origem dessa dádiva, dirigi-me ao Senhor e lhe supliquei, dizendo de todo o coração. O livro de Provérbios, capítulo 25. Outros provérbios do rei Salomão, recolhidos pelos escreventes de Ezequias, rei de Judá. É glória de Deus ocultar um assunto. É glória de reis averiguar um assunto. A altura do céu, a profundidade da terra e o coração dos reis são insondáveis. Pai do céu, muito obrigado. Obrigado por tua palavra e obrigado por tua bondade. Obrigado por nos dar o dom da sabedoria. Obrigado por compartilhar quem tu és, compartilhar teu caráter conosco. Obrigado pelos momentos em que, mesmo estando invisível a nós, tu estás presente. Obrigado pelos momentos em que tu ages em silêncio, nos amas em silêncio e fala conosco em teu silêncio. Senhor Deus, também te agradecemos pelos momentos em que o Senhor se manifesta. Agradecemos pelos momentos em que é inevitável reconhecermos que tu não só estás presente, mas também estás ativo. Não apenas que tu és bom, mas que também nos amas. Nos ajude a receber teu amor e nos ajude a amar a ti de volta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beleza, então, o final do capítulo 8 de Sabedoria terminou meio que com um suspense, né? Continua no próximo episódio, onde o autor, Salomão, né? Pelo menos acreditamos que ele seja o autor do livro de Sabedoria. E aqui no final do capítulo 8 ele diz: Sim, eu recebi um corpo e já supunha ser bom entendimento saber a origem dessa dádiva. E aqui a dádiva que ele está falando é a dádiva da sabedoria, né? E é da sabedoria, a senhora sabedoria. Porque
A sabedoria que vemos nas escrituras, ela sendo representada, tanto nas escrituras hebraicas como cristãs, sempre é como uma figura feminina. E nossa, que bênção isso, né? Mas aqui ele tá meio que dizendo, eu ansiava por ela, mas eu também sei de quem é o presente, eu sei da onde ela vem. Ele está dizendo que não podemos obtê-la sozinhos. Nós só podemos obter sabedoria do próprio Senhor Deus. No final do capítulo 8, ele diz, falando da sabedoria, né? Ao perceber que só a ganharia se Deus a desse a mim, e já supunha ser bom entendimento saber a origem dessa dádiva, né? Que ela vem de Deus. Aí continua. Dirigi-me ao Senhor e lhe supliquei, dizendo de todo o coração. 2 pontos. E daí acaba o capítulo e vem o capítulo 9 que vamos ver amanhã. Amanhã vamos ver a oração de Salomão no capítulo 9 e depois no capítulo 10 vai falar sobre os feitos da sabedoria. Mas, eu acho bem engraçado termos ficado nesse suspense de tan tan tan, continua. Ai ai, mas nessa parte tem tanta coisa boa sobre a sabedoria, especialmente no capítulo 7. Há uma lista de palavras e cada uma dessas palavras vale a pena a gente parar e ler com calma. Cada uma delas vale a pena a gente levar para meditação, levar para oração e refletir. Começa mais ou menos no versículo 22 do capítulo 7, diz lá. Porque a sabedoria, artífice do cosmo, me ensinou. Com efeito, é um espírito inteligente, santo, único, e aí ele vai listando uma série dessas palavras-chave que destacam um aspecto da sabedoria. Com efeito, é um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, bondoso, agudo, incoercível, benéfico, amigo do homem, firme, seguro, sereno, todo-poderoso, todo vigilante, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros, sutilíssimos. E daí continua. A sabedoria é mais móvel que qualquer movimento, e em virtude de sua pureza, atravessa e penetra tudo, porque é eflúvio do poder divino, emanação puríssima da glória do Onipotente. E todas essas palavras Assim, se você puder, pega a Bíblia e lê elas enquanto você ouve. Tenta anotar elas, ou mesmo que você não consiga agora, volta aqui depois e leva elas para sua oração. Converse com Deus sobre elas, dizendo, ok, Senhor, estas são as características, os elementos da tua sabedoria. Tua sabedoria é inteligente, santa, única, múltipla, sutil, móvel, penetrante, imaculada, tudo isso. E, de novo, como eu disse antes, podemos refletir por bastante tempo sobre elas. E tem aspectos, eu não diria do caráter de Deus, mas meio que é porque o Espírito Santo está associado à sabedoria de Deus de muitas formas. Então, tendo isso em mente, podemos fazer muitas conexões importantes para conhecermos ainda mais o Senhor Deus. Falando sobre conexões, o autor de 2 Macabeus faz muito mais conexões do que o autor de 1 Macabeus. E a gente já falou sobre isso, mas eu queria destacar porque é algo que está aparecendo bastante. Em 1 Macabeus tínhamos ouvido falar sobre a morte de Antíoco, ou do fato de que ele tinha sido derrotado em algum momento, né? Mas aqui no capítulo 9 de 2 Macabeus, não só vimos a morte de Antíoco e ele sendo derrotado, mas também quem o derrotou, que foi o próprio Senhor Deus. E foi porque a maldade de Antíoco chegou a um ponto em que não havia mais volta, né? É isso que o autor de 2 Macabeus está dizendo, que mesmo que Antíoco tenha feito uma promessa a Deus, ele ainda morreu fora da aliança. Ele morreu afastado de Deus, porque seu coração estava endurecido ao Senhor. Ele estava apenas usando Deus como um tipo de último recurso e óbvio, acabou não dando certo, né? Além disso, em 2 Macabeus vemos claramente que, e a gente sabia disso desde 1 Macabeus, mas aqui em 2 Macabeus vemos claramente que, no meio de toda essa luta, manipulações políticas e batalhas por poder, Deus está envolvido. Eu posso estar soando um pouco como um disco arriscado, repetindo sempre a mesma coisa, né? E eu peço desculpas por isso, mas é que é muito importante entender que, em nossas vidas, podemos acabar adotando 2 perspectivas. A primeira é a de 1 Macabeus, onde Deus está meio que lá, mas na verdade você precisa lutar sozinho. Ou a de 2 Macabeus, onde Deus não está meio que lá. Ele está definitivamente lá. Ele está ativamente agindo em nossas vidas. E elas, assim, não são perspectivas opostas, tá? Porque não era a intenção de 1 Macabeus mostrar a forma como Deus estava presente. Enquanto em 2 Macabeus, essa era claramente a intenção, mostrar que Deus estava sempre envolvido. Então elas não se contradizem, elas se complementam. Elas nos mostram, tipo,
Assim como Eclesiastes nos mostra como a vida pode ser sem Deus, segundo Macabeus nos mostra como a vida é com Deus. Ela não é previsível. Não tem uma garantia de que você vai vencer todas as batalhas. Nem que não haverá sofrimento, né? Lembra, esses dias vimos o capítulo 6 com o martírio de Eleazar. E depois o capítulo 7 vimos a morte daquela mãe com seus 7 filhos. Então, não há uma garantia de que seremos poupados da dor ou do sofrimento, ou de que teremos tudo o que queremos. Mas o que é garantido é que Deus está conosco. E hoje eu quero que você saiba disso, porque essa comunidade é grande. Temos muitas pessoas conosco fazendo essa jornada pela Bíblia. E como já dissemos antes, hoje, nesse dia, há pessoas aqui nessa comunidade que estão passando ou acabaram de passar pelo pior dia de suas vidas. Então precisamos lembrá-las, precisamos que elas saibam que Deus está com elas. Mesmo que não possam vê-lo agindo, mesmo que não possam senti-lo agindo, Deus está com elas. E se este é o pior dia da sua vida, ou se o pior dia da sua vida acabou de acontecer, nós, como comunidade, queremos que você saiba que Deus está com você. Ele ama você, Ele está ativo, Ele está presente. Ele está tentando falar com você e te lembrar que sim, mesmo nesse momento de sofrimento, Ele não te abandonou. Ele está com você. E nós também estamos. Saiba que rezamos por você porque essa é uma comunidade de pessoas que rezam umas pelas outras. Eu estou rezando por você. E por favor, reze por mim também. Meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.